toda relação de emprego envolve sujeitos específicos que ocupam posições jurídicas diferentes dentro da dinâmica trabalhista. Compreender quem é o empregado, quem é o empregador e quais são os poderes existentes nessa relação é fundamental para entender praticamente todos os demais temas trabalhistas. A relação de emprego não existe de forma abstrata. Ela depende da presença de pessoas ou entidades que assumem direitos, deveres, responsabilidades e posições jurídicas próprias. Por isso, o estudo dos sujeitos da relação de emprego ocupa um lugar central no direito do trabalho. Nesse vídeo eu vou explicar quem é considerado empregado, quem ocupa a posição de empregador e como funcionam os poderes de direção, fiscalização e disciplina existentes dentro da relação de emprego. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque esse ano eu quero muito atingir 1 milhão de inscritos e a sua inscrição pode me ajudar a alcançar essa meta. Vamos lá! O primeiro sujeito é o empregado. A Consolidação das Leis do Trabalho define empregado como toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob dependência deste e mediante salário. Essa definição reúne características importantes que ajudam a identificar o vínculo empregatício na prática. O empregado deve ser sempre pessoa física. Empresas não podem ocupar a posição de empregado na relação de emprego. Além disso, o empregado presta serviços pessoalmente. A atividade é realizada pela própria pessoa contratada e não por substitutos livremente escolhidos por ela. Outro aspecto importante é a dependência, também chamada de subordinação. O empregado integra a estrutura organizacional do empregador e executa suas atividades seguindo orientações e comandos dentro dos limites legais. Imagine que Tício trabalhe diariamente em uma empresa de tecnologia. Ele possui horário definido, segue procedimentos internos, recebe ordens dos superiores e utiliza a estrutura fornecida pela empresa. Esses elementos demonstram a sua posição como empregado dentro da relação jurídica. A prestação de serviço também deve ocorrer mediante salário. Existe intenção de receber remuneração em troca do trabalho realizado. Outro ponto importante é que o empregado normalmente não assume os riscos da atividade econômica. Quem assume esses riscos é o empregador. Se a empresa tiver um lucro menor em determinado mês, por exemplo, isso não autoriza automaticamente deixar de pagar salários. O empregado também possui deveres dentro da relação de emprego. Muitas vezes, quando se fala em direito do trabalho, as pessoas pensam apenas nos direitos trabalhistas. Porém, a relação empregatícia envolve obrigações recíprocas. O empregado deve agir com boa-fé, cumprir suas funções, respeitar regras internas que sejam legítimas e executar o trabalho com diligência. Também deve preservar informações sigilosas da empresa, quando necessário, e manter conduta compatível com o ambiente profissional. Isso não significa submissão absoluta ao empregador. O trabalhador continua possuindo dignidade, direitos fundamentais e proteção jurídica contra abusos. A relação de emprego não elimina a personalidade e nem a liberdade individual do trabalhador. Outro sujeito da relação de emprego é o empregador. A CLT considera empregador a empresa, individual ou coletiva, que assume os riscos da atividade econômica, que admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Além disso, a legislação equipara a empregador diversos outros entes, como profissionais liberais, associações, instituições beneficentes e outras organizações que admitam trabalhadores como empregados. Uma característica importante é que o conceito de empregador não depende apenas da existência de finalidade lucrativa. Existem situações em que entidades sem fins lucrativos também podem ocupar posição de empregador. Imagine uma associação beneficente que contrate funcionários para trabalhar em sua estrutura administrativa. Mesmo sem finalidade lucrativa, ela poderá ser considerada empregadora. Em algumas situações, o próprio Estado pode atuar como empregador, quando contrata empregados sob regime trabalhista.
Empresas públicas e sociedades de economia mista geralmente possuem empregados regidos pela CLT. Outro aspecto importante é que o empregador assume os riscos da atividade econômica. Isso significa que prejuízos empresariais, oscilações do mercado ou dificuldades financeiras normalmente não podem ser simplesmente transferidos ao trabalhador. Se Mévio trabalha em uma loja e as vendas diminuem em determinado período, o empregador continua responsável pelas obrigações trabalhistas decorrentes da relação de emprego. O empregador também possui deveres importantes relacionados ao ambiente de trabalho. Deve respeitar normas legais, preservar condições dignas de trabalho, efetuar pagamentos corretamente e agir dentro dos limites impostos pelo ordenamento jurídico. Outro ponto relevante é perceber que a figura do empregador não se limita ao proprietário da empresa. Muitas vezes, gerentes, supervisores e representantes exercem funções em nome do empregador dentro da estrutura organizacional. Dentro desse contexto surgem os chamados poderes do empregador. Esses poderes decorrem justamente da posição de direção da atividade econômica e da necessidade de organização do trabalho. O principal deles é o poder diretivo, também chamado de poder de organização. Esse poder permite ao empregador estruturar a atividade empresarial e organizar a prestação dos serviços. O empregador pode definir funções, distribuir tarefas, estabelecer métodos de trabalho e organizar o funcionamento interno da empresa. Imagine uma empresa de logística que determine horários de funcionamento, divisão de setores e procedimentos operacionais. Essas medidas normalmente decorrem do poder diretivo. Esse poder é importante porque toda atividade econômica necessita de coordenação organizacional. Sem algum nível de direção, seria extremamente difícil manter o funcionamento eficiente da empresa. Porém, o poder diretivo não é ilimitado. Ele encontra limites na Constituição, nas leis trabalhistas, nos direitos fundamentais e na dignidade do trabalhador. O empregador não pode utilizar o poder diretivo para humilhar, constranger ou violar direitos do empregado. Ordens abusivas ou ilegais não recebem proteção jurídica. Outro poder importante é o poder regulamentar. Ele permite ao empregador estabelecer regras internas de funcionamento da empresa. Muitas empresas possuem regulamentos internos tratando de vestimenta, procedimentos de segurança, utilização de equipamentos, organização administrativa e condutas profissionais. Imagine uma empresa que exija o uso de equipamentos de proteção em determinadas atividades. Essa regra pode decorrer do poder regulamentar ligado à proteção do ambiente de trabalho. Esses regulamentos internos devem respeitar limites legais e não podem contrariar normas trabalhistas ou direitos fundamentais do trabalhador. Outro aspecto importante é que regras internas incorporadas de forma habitual ao ambiente de trabalho podem produzir efeitos jurídicos relevantes dentro da relação empregatícia. Também existe o poder fiscalizatório, chamado por alguns de poder de controle. Esse poder permite ao empregador acompanhar e fiscalizar a execução das atividades profissionais. O empregador pode controlar frequência, produtividade, utilização adequada de equipamentos e cumprimento de obrigações profissionais. Imagine que Cornélio trabalha operando máquinas em uma indústria. O empregador pode supervisionar se os procedimentos de segurança estão sendo cumpridos corretamente. Hoje em dia, o avanço tecnológico ampliou bastante as possibilidades de fiscalização no ambiente de trabalho. Sistemas eletrônicos, câmeras, aplicativos e softwares permitem o monitoramento mais intenso das atividades profissionais. Isso gera discussões importantes sobre privacidade, intimidade e limites do controle empresarial. O poder fiscalizatório existe, mas deve respeitar direitos fundamentais do trabalhador. Por exemplo, o empregador não pode realizar revistas íntimas ou fazer monitoramentos desproporcionais que violem a dignidade humana. Outro poder importante é o poder disciplinar. Ele permite ao empregador aplicar sanções ao empregado em razão de descumprimento de deveres trabalhistas. As penalidades mais conhecidas são advertência, suspensão disciplinar e dispensa por justa causa.
O objetivo do poder disciplinar é preservar a ordem e a regularidade dentro do ambiente de trabalho. Dependendo das circunstâncias, o empregador poderá aplicar medidas disciplinares proporcionais à situação. Porém, o poder disciplinar também possui limites importantes. As punições devem observar proporcionalidade, razoabilidade e respeito à dignidade do trabalhador. O empregador não pode aplicar punições humilhantes, discriminatórias ou abusivas. Também não pode punir 2 vezes pelo mesmo fato de maneira arbitrária. Outro aspecto relevante é que o direito do trabalho valoriza bastante o princípio da boa-fé na relação empregatícia. Tanto empregado quanto empregador devem agir com lealdade, honestidade e respeito mútuo. A relação de emprego não deve ser vista apenas como vínculo econômico. Ela também envolve convivência humana, confiança e cooperação dentro do ambiente profissional. Hoje em dia, novas formas de organização empresarial vêm gerando desafios para a identificação dos sujeitos da relação de emprego. Plataformas digitais, trabalho remoto e modelos flexíveis de contratação criam discussões sobre quem realmente exerce posição de empregador em determinadas situações. Em alguns casos, empresas alegam atuar apenas como intermediadoras tecnológicas, enquanto trabalhadores sustentam a existência de verdadeira relação empregatícia com subordinação econômica e organizacional. Esses debates mostram como o direito do trabalho precisa constantemente adaptar conceitos tradicionais às transformações sociais e tecnológicas. Outro ponto importante é perceber que os poderes do empregador não existem apenas para beneficiar a empresa. Em muitos casos, eles também ajudam a garantir organização, segurança e funcionamento adequado do ambiente de trabalho. Uma empresa sem qualquer possibilidade de direção ou fiscalização teria enorme dificuldade para manter suas atividades de maneira eficiente e segura. Ao mesmo tempo, o direito do trabalho busca impedir que esses poderes sejam utilizados de forma abusiva. Existe uma tentativa constante de equilibrar a autoridade organizacional e proteção da dignidade humana do trabalhador. Compreender quem são os sujeitos da relação de emprego e quais poderes existem dentro dessa relação ajuda a entender a lógica de diversos conflitos trabalhistas que surgem no cotidiano profissional. Esse tema serve como base importante para diversos assuntos relacionados a contratos, responsabilidades, alterações contratuais e demais consequências jurídicas da relação empregatícia. E lembrando que eu tenho outros vídeos aqui no canal sobre direito do trabalho e processo do trabalho. Vale a pena dar uma olhada na playlist depois que esse vídeo aqui acabar. Se você chegou até aqui, deixa o seu comentário com a frase: conhecer o direito transforma caminhos. Conhecer o direito transforma caminhos. Se você assistiu esse vídeo até aqui, existe uma grande chance de que você seja uma pessoa que realmente quer aprender, quer crescer, quer construir um futuro melhor. A maioria das pessoas desiste muito cedo. A maioria das pessoas abre um vídeo, assiste 1 ou 2 minutos e vai embora. E você continuou, você dedicou uma parte do seu tempo para aprender algo novo. Isso diz muito sobre você. Talvez você esteja começando agora, talvez você já esteja estudando há algum tempo, e talvez você tenha dúvidas, inseguranças ou até mesmo aquela sensação de que está demorando mais do que você gostaria para avançar. Mas eu quero que você saiba que praticamente toda pessoa aprovada já passou por isso em algum momento. O importante não é estudar perfeitamente todos os dias. O importante é continuar seguindo em frente, um passo de cada vez, uma página de cada vez, uma aula de cada vez. E se esse conteúdo está ajudando você, então compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Muitas vezes existe alguém próximo que também se beneficiaria com esse conteúdo, mas ainda não encontrou esse caminho para começar. Você pode ajudar essa pessoa simplesmente enviando esse vídeo. E falando em começar, eu quero apresentar aqui rapidamente o meu novo material que eu preparei com muito carinho para quem deseja aprender o direito para concursos públicos. Ao longo dos últimos anos, milhares de pessoas já passaram aqui pelo canal buscando exatamente a mesma coisa. Elas queriam entender o direito, mas na sua trajetória acabavam muitas vezes encontrando por aí livros difíceis, explicações complicadas e materiais que pareciam feitos apenas para quem já tinha experiência na área jurídica.
E eu sei que para quem está começando, as coisas precisam ser mais fáceis de entender. E foi pensando nisso tudo que eu criei o Direito Básico para Concursos. Vou explicar do que se trata. É um box com 7 e-books, 7 livros digitais, que reúne 15 das matérias mais importantes para concursos públicos. Dentro de cada matéria, eu selecionei os temas mais cobrados pelas bancas, para que você possa estudar aquilo que realmente faz a diferença. Todo o material foi escrito com linguagem simples, tom leve e explicações acessíveis. Eu procurei ensinar como se eu estivesse conversando diretamente com você. Ao longo dos capítulos, eu utilizei diversos exemplos para mostrar como cada conceito funciona na prática e se torna um aprendizado muito mais fácil para quem está começando. Esse material, o Direito Básico para Concursos, é indicado para quem nunca estudou o direito ou para quem já tentou estudar, mas ficou perdido, e também para quem sente dificuldade nas matérias jurídicas, para quem sente que ainda precisa de uma ajuda para estudar. Muitas pessoas não percebem que o maior obstáculo não é a falta de inteligência. O maior obstáculo costuma ser a falta de uma base sólida. Quando a pessoa tenta avançar sem entender os fundamentos, tudo parece mais difícil. Ela lê e não compreende. Ela assiste às aulas e depois esquece. Ela resolve questões e erra praticamente tudo. Com o tempo surge a frustração, o desânimo e até a vontade de desistir. E eu não quero que isso aconteça com você. Eu me dedico ao direito desde a época da faculdade. Lá na faculdade eu me formei com média 9,5, que foi a maior média da minha turma. E eu recebi inclusive uma medalha pelo desempenho acadêmico. E antes mesmo de concluir a graduação eu já tinha sido aprovada no exame da OAB e em 2 concursos públicos. Mas existe uma coisa importante que eu gosto de contar aqui. Lá na escola eu era uma aluna normal. Em algumas matérias eu até ficava em recuperação. Eu não era uma criança considerada superdotada. Então o que fez a diferença foi a vontade de aprender. Por isso eu acredito que você também pode avançar muito mais do que você imagina. Além dos 7 e-books, no Direito Básico para Concursos você também recebe um bônus, que é o curso Aprovação Acelerada. Nesse curso eu compartilho 7 aulas com orientações que podem ajudar você a estudar melhor, a aprender com mais eficiência e a evitar erros comuns que atrasam a preparação de muitos candidatos. Você vai aprender sobre rotina de estudos, foco, memorização, estudo das leis, definição de objetivos, mentalidade e técnicas para aprender mais rápido. Tudo isso foi pensado para ajudar você a aproveitar melhor o seu tempo e construir uma preparação mais organizada. E para que você tenha tranquilidade, a sua compra conta com garantia de 7 dias. Você pode acessar, você pode baixar os e-books, você pode ler tudo o que você quiser. E aí você decide se ele é mesmo para você ou não. Você pode conhecer o material e avaliar se ele faz sentido para você. Se você quiser saber mais, o link para acessar o Direito Básico para Concursos está na descrição desse vídeo. Agora, eu também quero dizer outra coisa muito importante. Eu não quero que você se sinta pressionado a comprar nada. Você não precisa adquirir esse material para continuar estudando. O mais importante é que você continue avançando. Se você decidir entrar para o Direito Básico para Concursos, eu vou ficar muito feliz em ajudar nessa caminhada, porque eu acredito que essa é a forma mais rápida de construir essa base para concursos. Mas você também pode continuar aprendendo com os conteúdos gratuitos aqui do canal. Eu já publiquei mais de 1000 vídeos gratuitos ao longo de mais de 10 anos ensinando direito aqui na internet. São mais de 50 milhões de visualizações acumuladas aqui nos meus vídeos. E uma enorme biblioteca de conteúdo à sua disposição. Aproveite isso. Explore as playlists, assista aos vídeos todos os dias. Mesmo que você estude apenas alguns minutos por dia, em pouco tempo você já vai começar a perceber uma diferença no seu conhecimento e também na sua confiança. O segredo está na constância. Continue caminhando, continue aprendendo, continue acreditando no seu potencial. E lembre-se de uma coisa, o fato de você estar aqui mostra que existe um objetivo dentro de você. Existe um desejo de crescer. Existe uma vontade de conquistar algo melhor para sua vida. Não ignore isso. Alimente esse objetivo todos os dias. Você pode ir muito mais longe do que você imagina. E agora eu quero fazer um convite. Eu vou deixar aqui disponível uma lista de vídeos gratuitos para você continuar aprendendo. Clique e aproveite. Assista pelo menos mais um vídeo hoje. O seu futuro agradece
por cada pequeno passo que você dá agora. Até!